Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Comigo, a professora Simoni. Hoje, nós vamos verificar algumas etapas da implementação e avaliação de enfermagem. Na apostila de vocês, traz um breve histórico, um breve relato de uma pesquisa que foi feita em algumas instituições de saúde. Uma delas é um hospital universitário na unidade pediátrica. Eles colheram algumas informações frente aos formulários que foram utilizados para a SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Eles fizeram essa pesquisa com todos os profissionais de enfermagem daquela equipe do hospital dessa unidade pediátrica, na qual eles evidenciaram que o processo da implementação da assistência de enfermagem, a SAI, ela enfrenta ainda algumas dificuldades, né? Então não é tão simples fazer a implementação da assistência de enfermagem, organizar o trabalho, as etapas do processo de enfermagem sem que todos estejam inseridos, certo? No qual eles relataram a sobrecarga de trabalho dos enfermeiros, a falta de conhecimento dos técnicos de enfermagem durante o cuidado. Por isso é importante a valorização do nosso profissional de enfermagem, o técnico, o auxiliar que executam a maioria das ações, e a sobrecarga do enfermeiro, porque muitas vezes o enfermeiro ele não consegue prestar uma assistência de qualidade porque ele fica em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Ele assume 2, 3 equipes, né? Então, às vezes não, sempre tem essa sobrecarga de trabalho frente ao enfermeiro, porque o enfermeiro ele tem que fazer as etapas de assistir, administrar, pesquisar e ensinar a tua equipe também, na qual tem o pouco envolvimento dos profissionais da equipe de saúde nesse processo da assistência de enfermagem. Então, além da desvalorização dos técnicos de enfermagem, a sobrecarga de trabalho do enfermeiro, não houve envolvimento dos profissionais na etapa, nessa sistematização da assistência de enfermagem. Houve, então, uma inadequação dos formulários. Então os formulários eles não eram padronizados na instituição, nem todos preenchiam o formulário adequadamente, porque às vezes não sabiam o que significava aquela questão, aquele tópico do formulário. Então, por isso que é importante a capacitação de todos da equipe, para que todos estejam envolvidos no cuidado, no planejamento dessas ações e capacitados para o preenchimento desses formulários que foram padronizados pela instituição, né? A falta de articulação nas fases do processo de enfermagem, então não tinha um histórico de enfermagem adequado, o planejamento, as intervenções, o diagnóstico de enfermagem, a evolução. Então essas etapas do processo de enfermagem não eram cumpridos, não eram seguidos corretamente, né? Então tinha algumas falhas nesse processo. Também houve a necessidade da inclusão dos técnicos na realização da sistematização de enfermagem. Então, algumas instituições não incluem o técnico a participar do planejamento dessas ações, dessa coleta de dados, né? Tem que inserir o técnico no cuidado, sim, não só para executar as ações, mas para planejar essas ações, valorizar o serviço do técnico e do auxiliar de enfermagem. Além disso, esses resultados evidenciaram que o currículo dos cursos técnicos precisam sim dessa temática da sistematização da assistência de enfermagem, para quando o profissional já formado chegar ao serviço, ele já tem essa familiaridade com o tema, já sabe como deve ser a organização desse processo de enfermagem. Então é importante, essa pesquisa traz para nós a importância da valorização do profissional de enfermagem e da inclusão de todos da equipe no processo de enfermagem, na sistematização da assistência de enfermagem, tá? É importante que nessa fase do processo, na implementação e avaliação, não sejam só os enfermeiros que realizam esse processo, mas incluir os técnicos, os auxiliares e os pacientes e familiares. Eles podem contribuir sim na implementação dessas ações, né? Eles têm que ser protagonistas do cuidado, e a gente tem que favorecer o autocuidado do paciente e do familiar também. A execução do plano dos cuidados através da intervenção e a realização das ações, né, que está na etapa do planejamento de enfermagem. Portanto, todos da equipe têm que ter esse conhecimento de todas as etapas do processo de enfermagem, que é o processo de cuidar, que é decorrente da SAI. Então, todos,
Os técnicos, enfermeiros, auxiliares, pacientes e familiares devem estar inseridos nesse processo do cuidar, para a gente ter uma qualidade na assistência, né? E também uma segurança do paciente e do profissional frente aos cuidados, certo? Não se esqueçam de fazer a leitura desse material, façam as suas anotações e bons estudos. Até lá!